os dois trechos, né? Aliás, o trecho ou o texto que antecede a questão é um poema, é uma parte de um poema de Manuel Bandeira. Manuel Bandeira foi um poeta brasileiro, pernambucano, nasceu no Pernambuco, pertence à geração de 22, ou seja, da Semana de Arte Moderna, e é um poeta lírico, considerado um poeta que escreve sobre o cotidiano, sobre a rotina, né? Então vamos lá. O poema diz: primeiro houve entradas para pegar índio, entradas para descobrir ouro, agora há entradas para plantar café. Nessa primeira estrofe, o que ele está se remetendo? Ele está falando do movimento bandeirantista do século XVII, que foi o movimento liderado principalmente por paulistas na busca do ouro, né? Então ele está remetendo a esse período da história brasileira. Aí ele continua na segunda estrofe. Marcha soldado, pede café. Se não marchar direito, o Brasil não fica em pé. Não é? Fazendo uma analogia aquele versinho popular, marcha o soldado, cabeça de papel, né? Se não marchar direito, vai preso para o quartel. Que é uma brincadeira de criança, enfim. E aí, a questão nos conta o seguinte: o poema de Manuel Bandeira refere-se à expansão da economia cafeeira, que ocorreu no Brasil na segunda metade do século XIX. Nesse contexto, a cafeicultura desenvolvendo-se principalmente no Sudeste. Então, aqui para nós marcarmos a opção correta. Então, letra A, possibilitou a elevação das taxas alfandegárias, né? Ou seja, de impostos, taxas de impostos, garantindo maior arrecadação e estimulando o desenvolvimento do mercado interno. Vamos lembrar que o café é produzido para o mercado externo. Nós produzimos café para exportar. Ele é a base da economia brasileira até o início dos anos 30. Letra B. Então, ela fornece uma sólida base econômica. O café é a economia de ponta do Brasil no período que vai da segunda metade do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Ela vai garantir a dominação dos grandes cafeicultores, os grandes proprietários, os grandes latifundiários, né? Tanto no período do século XIX, onde o grande polo produtor é o Vale do Paraíba. E a partir do finalzinho do século XIX, o polo produtor passa a ser oeste de São Paulo, né? Então, nós vamos ver que ela vai colocar na ponta do sistema, tanto político quanto econômico, esse cafeicultor, que é um empresário, ele é o grande proprietário, o grande latifundiário. E ele vai favorecer, na verdade, a consolidação do Estado brasileiro. Não é? O Estado brasileiro ele passa a ser conhecido internacionalmente como o país do café. Lá fora, nos países, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, havia até um slogan que dizia: o Brasil é só café. De maneira que o gabarito correto é a letra B. Vamos ver as outras. Colocou à mostra as contradições do Segundo Reinado, expondo claramente a questão escravista e incentivando a imigração europeia, né? Então, nós vamos ver que, na verdade, essas contradições elas já vinham acontecendo ao longo da história econômica, política e social do Brasil, desde o período colonial. Então, não vai ser o café o responsável por essa situação. Estimulou a expansão do trabalho assalariado, o crescimento do mercado consumidor e a exportação de bens de consumo nacional. Nesse momento, o que nós exportamos é só mesmo café. Não há exportação de bens de consumo nacional, nem duráveis, nem não duráveis, né? Desestabilizou as antigas formas de dominação do Estado e de organização social e promoveu o desenvolvimento industrial do Brasil. Veja bem, nesse momento, o país industrializado é a Inglaterra. A Inglaterra nos abastece de produtos industriais. Mais um pouquinho para frente, a Inglaterra vai sofrer a concorrência da Alemanha e de outros países europeus, até mesmo fora da Europa, Estados Unidos e o Japão, por exemplo. Mas a industrialização do Brasil, ela só vai começar a despontar a partir do final dos anos 30, na era Vargas, período pós-guerra, etc, etc. Tá certo? Então, a letra B
confirmando, é o gabarito correto, tá bom?